Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Há quanto tempo eu não apareço por aqui? Para quem não me conhece, o meu nome é Liana e é um privilégio estar conversando com vocês no dia de hoje. Uma hora, para quem me acompanhava antes, eu posso contar para vocês, vai ficar o tema para um próximo vídeo, por que eu parei de fazer os vídeos e por que eu voltei a fazê-los. Mas hoje eu quero que a gente converse sobre este verso que está lá em Hebreus 4, no versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Gente, essa palavra aqui, eu tive um entendimento diferente alguns dias atrás que eu já vou falar para vocês. Mas, quando a gente olha a Bíblia, ela é comparada com várias coisas. Por exemplo, como pão, como luz, como espelho e como espada. E se a gente for parar para pensar assim, para que um soldado precisaria de uma espada? E se a gente for imaginar esse contexto, seria realmente numa luta, numa batalha. Você geralmente usaria uma espada para atacar e para se defender também. E quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai ver muitas verdades sobre a palavra de Deus. E eu gosto de imaginar, e já ouvi essa frase, tem até um livro com esse título, que o reino de Deus é de ponta cabeça. E no dia que Deus me mostrou uma visão diferente sobre esse verso, eu estava assim realmente pensando sobre como muitas vezes nós usamos a Bíblia para tudo, para muitas coisas, menos para às vezes ter um relacionamento íntimo e verdadeiro, menos como um espelho, para que a gente se veja ali refletido e para que Deus possa nos limpar, às vezes, de tantas mentiras que nós acreditamos ao longo da nossa vida. E quando a gente olha para esse verso, a gente vê assim que a palavra de Deus, como diz ali, ela é viva e eficaz, ou seja, algo que é vivo traz uma mudança, faz algo florescer, acontecer, brotar na nossa vida. Então ela é uma palavra que ela causa o quê? Uma mudança na nossa vida. Ou seja, quando ela entra, ela chega em nós, a gente não permanece o mesmo. E eu não sei você, mas eu já fui uma pessoa que eu usei a Bíblia para muitas coisas. Por exemplo, eu era uma pessoa eu sempre fui disciplinada em algumas áreas da minha vida. Então, às vezes eu lia a Bíblia por ler, porque eu precisava fazer meu devocional. Então, assim, no devocional pedia para que eu lesse o capítulo 4 de Hebreus. Então, eu ia lá, lia. Às vezes um verso ou outro me saltava aos olhos, eu ficava pensando em algumas coisas. Já li a Bíblia para buscar conforto numa situação difícil, já li a Bíblia para encontrar respostas para mim, para outras pessoas, já li a Bíblia no sentido de estudá-la, de querer saber mais e ter mais informações. Eu já usei a Bíblia, já li a Bíblia, às vezes na busca de uma fórmula, de um entendimento maior e melhor. Às vezes já li também a Bíblia para defender o meu pensamento, para defender uma religião, uma ideologia que eu tinha. Tem um verso na Bíblia que com certeza muitos de vocês já ouviram, acho que, se eu não me engano, é Paulo que fala numa das cartas dele para que as mulheres se submetam aos maridos. Esse é um tema para um próximo vídeo. Só que o que muitas pessoas fazem? Elas usam a Bíblia para atacar outra pessoa. Ou seja, ela vai usar aquele verso para atacar e para justificar as suas ações contra outra pessoa, contra um ser humano, contra a sua esposa. E dizer que tá o quê? Tá na Bíblia. Então você precisa me submeter. Quantas vezes nós já vimos e até já fizemos isso, usando a palavra de Deus para justificar as nossas ações, para defender o que nós achamos correto, para defender a nossa religião perante a religião do outro e por aí vai. Quando a gente olha a palavra de Deus, nesse verso eu percebi uma coisa diferente, porque o reino de Deus é de ponta cabeça, ou seja, muitas vezes coisas que Deus vai pedir para a gente não fazem lógica, não conversam com o padrão desse mundo. Por exemplo, esses dias eu senti realmente o Espírito Santo me falando algo sobre esse verso no sentido de que ele me disse assim: Liana, existe uma diferença entre ler a Bíblia e ser lido por ela. Eu vou repetir. Existe uma diferença entre você ler e interpretar a Bíblia e se deixar ser lido e ser interpretado por ela. E isso é muito forte, porque a palavra aqui de Hebreus, ele diz que a palavra de Deus tem essa capacidade de dividir a nossa alma e espírito,
juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então, assim, é algo que vê além da aparência, ela vê a essência. Muitas vezes nós vamos ler a Bíblia, como eu falei, com esse coração, querendo matar, querendo ferir alguém. Mas aqui a proposta que o Espírito Santo nos faz é completamente o oposto. A proposta do Espírito Santo é pegar essa espada e deixar essa espada te atravessar. E quando ele fizer isso, quando você deixar que o Espírito Santo faça isso e te atravesse essa espada, vai doer muitas vezes. Por quê? Porque o que está sendo morto aqui com essa espada não é o outro, não é o propósito na vida de alguém, mas às vezes é você mesmo. Vai ser morto aqui a carnalidade, a nossa velha natureza. No ano de 2022 eu nomeei aquele meu ano do desaprendizado. E hoje, tempos depois, eu fui entender por quê. Porque muitas coisas eu tive que desaprender. Eu estava vivendo de uma forma aquém, ou eu não estava vivendo aquilo que Deus tinha colocado na palavra dele para mim. E quando a gente vai deixar morrer essa carne, essa velha forma de pensar e agir, dói. Porque é a vida inteira você agindo da mesma maneira. É a vida inteira você pensando do mesmo jeito. E aí quando às vezes você se depara com a palavra de Deus e essa palavra te atravessa, dói. Porque aqui também ele fala assim que ela é capaz de dividir a alma e o espírito. Acho que foi ano passado que eu senti também assim muito esse duelo, essa luta. Muitas vezes eu estava me sentindo péssima. E aí o que eu lia na palavra de Deus ia totalmente ao contrário ao que eu estava sentindo. Ou seja, eu teria que fazer uma escolha. Ou eu ia acreditar na palavra de Deus, o que ele dizia a meu respeito, a minha verdadeira identidade e na bondade de Deus, ou eu ia acreditar no que eu estava sentindo. Ou eu ia acreditar na palavra de Deus, nas suas promessas e na verdade que existia aqui, ou eu ia acreditar na minha intelectualidade. Senhor, mas eu não estou entendendo, eu preciso entender, eu preciso ter o controle para daí eu poder confiar. Só que nessa hora, e hoje eu enxergo isso, como Deus foi realmente me permitindo me render a Ele. E deixar essa espada passar e atravessar e matar mesmo as mentiras do inimigo. Gente, eu acreditei em mentiras por anos da minha vida, de Satanás, sobre a minha capacidade, sobre a minha identidade. E eu sei que você também pode ser que esteja sofrendo por coisas que não é a vontade de Deus, por mentiras que você acreditou que foram contadas, chegaram aos seus ouvidos e você simplesmente acreditou e acatou e pegou aquilo para você. Só que uma das questões que nós vimos que a palavra de Deus ela é comparada é com o quê? Com o espelho. Então, quando nós nos sentamos, a gente para de interpretar a Bíblia, para de buscar às vezes respostas, mas acaba se deixando ser visto, ser interpretado pela Bíblia, ela vai começar a fazer isso, ela vai julgar os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Aqui vai ser um espelho da verdade. E muitas vezes, quando a gente se olha, a gente não vai se reconhecer. Porque daí a gente vai começar a perceber, nossa, eu não sabia que eu estava com o rosto sujo. Eu não sabia que eu estava com o meu dente sujo. Eu não sabia que eu estava com a minha maquiagem borrada. E aí é a hora da gente deixar o Espírito Santo, o próprio Cristo, limpar o nosso rosto, limpar a nossa identidade. Para que a gente comece a ver a verdade. Para a gente começar a se ver refletido na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos reconhecer, porque a gente não está vendo a verdadeira imagem que nós fomos criados para refletir e também não estamos agindo de forma semelhante a um filho de Deus. Então, nessa hora que a espada passa em nós, ela dói. Porque muitas vezes, como eu disse, ela vai confrontar em amor pensamentos e atitudes que você teve a vida inteira. Só que o convite de Deus, e Deus é até tão bom, Ele é tão maravilhoso, que quando Deus ele passa essa espada e Ele corta aquilo que não é dele, não é para nos envergonhar, não é para nos humilhar, não é para nos deixar numa situação pior, digamos assim, do que a gente já se encontra, não. Quando Deus ele passa essa espada é para que Ele quer cortar, Ele quer arrancar o mal pela raiz. E quando Ele puxar esse mal pela raiz, muitas vezes aquilo ali vai ficar exposto. E vai doer, porque você vai perceber coisas em você que você nem sabia que você tinha. Por exemplo, eu já passei por situações em que eu realmente pedi para Deus sondar o meu coração. E eu comecei a ver coisas que nem eu sabia
que eu pensava, que eu sentia. Eu comecei a perceber assim, gente, sério que isso aqui estava dentro de mim e eu não sabia? Só que quando Deus arrancou esse mal pela raiz, foi para que eu tivesse uma vida em abundância. Foi para que no lugar daquela raiz maligna, ele conseguisse plantar a verdadeira raiz do amor. O plano original dele, o propósito original dele agora teria espaço para crescer na minha vida. Então hoje, se Deus passar com essa espada em revista ao seu coração, não resista. Se renda a Ele. Sente a seus pés, chame Jesus, chame o Espírito Santo para tomar um café, para tomar um chá com você. E conte coisas para Ele que talvez você não tenha contado para ninguém. Eu já passei por isso, eu já falei para Deus assim, Senhor, eu não quero falar desse assunto. Eu não quero voltar nessa conversa, eu não quero nem confessar, eu não quero nem que isso saia da minha boca, porque é verdade. Eu realmente senti isso. Só que como eu falei, quando a gente expõe isso para fora, aquilo vem à luz. Então aquilo já não está mais escondido, aquilo ali já está na luz. E Deus, Ele é aquele capaz de transformar todas as coisas. Então, às vezes a gente entrega algo que a gente acha assim que é um lixo, mas aquilo ali vai ser usado em seu benefício. Só que você precisa entregar e confiar em Deus, porque Ele é teu Pai, Ele é teu Criador. E Ele vai usar isso, como eu disse, não para te humilhar e para te expor, mas Ele vai usar isso em seu benefício. Então, a minha oração para mim e para você hoje, a gente confie, que a gente se renda a Deus, que a gente deixe essa palavra nos atravessar, nos confrontar em amor, mas para que a gente cada dia mais reflita a verdadeira imagem de Deus em nós, a verdadeira imagem que eu e você fomos criados para refletir e para ser nesse mundo. Então é isso. Se esse vídeo falou com você, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, vai ser um prazer te ouvir e receber o seu feedback. E se você lembrou de alguém, que você mande esse vídeo para essa pessoa. Que hoje a palavra de Deus te encontre, que ela atravesse profundamente o teu coração e que ela vai organizando o caos dentro de você. Ela vai colocando tudo em ordem e que essa palavra de Deus vai trazendo vida, como você nunca imaginou que você fosse capaz de viver. Esse é o meu desejo e a minha oração para você e para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.